Dia de decisão de política monetária é o foco do mercado hoje. Todo mundo acompanhando o que o mercado vai fazer depois da Selic, mas isso a gente só vai acabar descobrindo amanhã. Hoje o Brasil tem uma taxa de juros de 10,75% e a aposta majoritária do mercado é que teremos, depois da reunião do Copom de hoje, uma taxa de juros de 11,75%. O mercado aposta, portanto, numa elevação de Selic de 1 ponto percentual, tá? Claro, esse é o consenso, a maior parte do mercado acredita nisso, mas pode haver surpresas, é algo que a gente sempre tem que monitorar. Lembrando que o Brasil já está com uma dinâmica inflacionária muito forte, e por quê, né? Um pouquinho de macro aqui, para quem está começando agora, então a gente está sempre explicando tudo para deixar você por dentro do que está rolando. O Banco Central tem uma função primordial na sua existência, que é controlar a inflação. O Banco Central tem que usar os seus instrumentos de política monetária para fazer com que a inflação fique dentro da meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, pelo CMNE. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu que a meta para a inflação neste 2022 é de 3,5%. Para o ano que vem é de 3,25%. Só que esse é o centro da meta. Tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual, para mais, para menos, né? Ou seja, o centro da meta hoje é 3,5%, o teto é 5% e o piso da meta 2%. O problema é que desde que o Brasil já estava enfrentando uma dinâmica inflacionária mais forte, nós herdamos uma dinâmica inflacionária mais forte do ano passado, porque no ano passado o centro da meta era 3,75%, terminamos o ano com um IPCA de 10,06%, e quando essa inflação fica fora da meta, o presidente do Banco Central tem que enviar uma cartinha para o presidente do CMNE, que no caso é o ministro da Economia, que no caso é o ministro Paulo Guedes, explicando as razões do porquê que a inflação ficou fora do ficou fora da meta, isso para baixo ou para cima. Só que no Brasil tem sido sempre para cima, né? No ano passado nós tivemos essa inflação de 2 dígitos muito acima do centro da meta. As expectativas inflacionárias em 2021 foram se deteriorando a cada segunda-feira, a cada divulgação do Boletim Focus, nós já víamos o impacto disso, e esse movimento de deterioração das expectativas do mercado para a inflação já está aparecendo também nas últimas divulgações do Boletim Focus. Na divulgação do Boletim Focus desta semana, a mediana do mercado passou da casa dos 5 para a casa dos 6 e parece que vai continuar avançando. O grande impacto que impulsionou o mercado a acreditar que a nossa inflação vai subir na casa dos 6, alguns já até colocando o IPCA em 7% no final desse ano, é justamente a guerra lá na Ucrânia, né, que botou uma pressão altista no preço das commodities muito relevante, especialmente no caso dos combustíveis. A Petrobras operou durante 2 meses com uma defasagem importante nos preços que ela praticava no mercado nacional em relação aos preços internacionais, né? Lembrando que ela tem essa PPI, essa política de paridade internacional, né, com os preços lá de fora, e aí depois de 2 meses sem reajustes, foi lá e pá, botou aquele ajuste na casa de 2 dígitos, tanto para gasolina, quanto para o diesel, quanto para o gás de cozinha, e aí o impacto inflacionário disso é bastante grande, é imediato, especialmente alguns itens como alimentos, por exemplo, né? Especialmente quando a gente está às vésperas de começar a safra da cana, que movimenta bilhões de litros de diesel no nosso mercado, né? Diesel subindo com muita força, o governo respondendo, a Petrobras no meio de uma disputa, mas o mercado foi lá e reajustou as suas projeções para a IPCA nesse ano, né? Então a gente continua considerando, o Banco Central ele tem que pegar o quê? Pegar os instrumentos dele de política monetária, que é principalmente juros, né? Ele eleva os juros para tentar conter a inflação e ele derruba os juros para tentar estimular a atividade econômica, que pode acabar gerando mais inflação adiante, né? O problema é que a gente está num cenário de economia muito fraca, com o mercado acreditando que o PIB vai subir 0,5% nesse ano e acreditando que cada vez mais a nossa inflação vai ficar mais alta. E aí, como o Banco Central tem uma preocupação maior, né, ou central, de fato, com a inflação e não com a atividade, ele vai usando mão dos recursos que ele tem, desse instrumento maior de política monetária, que é a elevação dos juros, para fazer com que a inflação convirja para a meta. E também para ancorar expectativas de inflação. Se você já leu algum comunicado do Banco Central, você já deve ter visto que eles usam muito essa expressão,
ancorar expectativas da inflação, né? Eles querem fazer com que as expectativas do mercado convirjam para a meta também, não só efetivamente fazer com que a inflação caia, né, perca de ritmo ali, mas também controlar as expectativas do mercado, que por si só também são uma fonte de pressão inflacionária. Isso está sempre no radar ali dos investidores. O fato é que no ano passado, com essa inflação muito forte, o nosso Banco Central subiu os juros com muita rapidez. Foi o Banco Central que mais subiu os juros no ano passado. A gente começou o ano ali, né, com 2%, que é a mínima histórica dos nossos juros. Terminamos o ano passado em 9,25%. Aí na primeira decisão de política monetária desse ano, nós já fomos para 10,75%, que é onde nós estamos agora, e agora o mercado acredita que iremos para 11,75%. Né? Há um debate sobre a efetividade da elevação dos juros para conter a dinâmica inflacionária atual, que ainda é herança das bagunças feitas todas no mercado internacional durante a pandemia de Covid-19, para a qual espera-se estamos caminhando para o fim dela, né? E agora nós temos outras coisas que o Banco Central brasileiro tem que considerar na hora de tomar a sua decisão de juros, não só a própria dinâmica inflacionária atual, mas também tentar prever quanto que a guerra na Ucrânia vai continuar a impactar os preços das commodities, que estão virando pressão inflacionária. Por isso que o mundo inteiro teme a continuidade da guerra na Ucrânia, porque é um problema de inflação para o planeta todo, tá? Ninguém esperava que ou fosse durar tanto tempo, pelo jeito a Rússia também não esperava, e aí há o temor de que essa guerra vá se arrastando, vá afetando os mercados internacionais, vá dificultando a integração desses países no comércio global. São países que exportam commodities importantes e que estão bastante integrados às cadeias produtivas mundiais. Então, isso tudo é um impacto terrível para petróleo, tem um impacto terrível para trigo, para milho, para níquel e para outras commodities e produtos, e isso está no foco dos bancos centrais ao redor do planeta. E olha, essas preocupações geopolíticas na Ucrânia que eu apontei, que obviamente devem acabar sendo citadas no comunicado do Banco Central hoje, e que está no centro das discussões, também está no centro das discussões lá dos Estados Unidos. Isso porque hoje, às 3 horas da tarde, o Federal Reserve deve anunciar a sua decisão para a política monetária gringa, e isso é muito relevante, né? Os Estados Unidos, assim como quase todos os países do mundo, estimularam a sua economia durante o baque mais forte da pandemia de Covid-19, derrubando os juros. Eles também começaram aquela política de recompra de ativos, que injetou mais de 4 trilhões de dólares na economia americana, ajudou as bolsas enormemente, só que eles foram pegos de calças curtas pela maior dinâmica inflacionária ao consumidor dos últimos 40 anos. E agora chegou de brincadeira, eles vão ter que desestimular a economia, por isso que usa essa expressão aperto monetário. Aqui a gente começou muito tempo antes, agora lá deve começar hoje. Essa é a expectativa do mercado. Se aqui o pessoal acredita que a elevação dos juros vai ser de 1 ponto percentual para 11,75, lá nos Estados Unidos a expectativa é de uma elevação de 0,25 ponto percentual, que deve marcar o começo desse aperto monetário via elevação de juros, e até porque o aperto monetário, entre aspas, já começou quando eles começaram a reduzir esse programa de recompra de ativos, o quantitative easing deles, que deve findar agora em março também, tá? E depois do processo de elevação dos juros, deve haver anúncios também sobre o balanço patrimonial lá do Federal Reserve, que também mexe com os preços dos ativos. Então, investidores, super quarta, dia de prestar atenção no noticiário.